A única coisa que cura minha depressão pós-viagem é falar sobre a viagem. Então vamos falar sobre como passar 5 dias em Santiago com a família. Porque foi exatamente o que eu acabei de fazer. E foi muito bom. E eu tenho muitas dicas. Onde a gente tá? A gente tá no Chile! Antes de qualquer coisa, vamos lembrar que as minhas experiências são com base em Santiago, agora no verão. Eu já ouvi falar que essa cidade é totalmente diferente no inverno. Eu nunca fui. Se alguma marca quiser me levar agora em julho, estou disponível, estou aceitando. Mas por enquanto as dicas são do verão. A primeira dica já começa sem você nem estar em Santiago. Porque no avião você vai sentar na janela do lado esquerdo. Ah, Jéssica, eu não gosto de sentar na janela. Eu também não, mas eu gosto dessa vista. Então, se você quer ter essa vista assim que você chega, tem que sentar do lado esquerdo do avião. Já no primeiro dia a gente chegou meio no meio da tarde, com fome, não tinha almoçado. Aquela coisa meio esquisita de querer fazer check-in, deixar as malas e depois não saber direito o que fazer. Então a gente foi direto pro shopping, o Costanera Center, que é o maior shopping do Chile. Dá facilmente pra passar um dia inteiro lá. Mas não foi o que a gente fez. A gente almoçou, passeou um pouco e no fim do dia a gente foi pra esse parque maravilhoso e jantou no restaurante Mestiço. Ele é muito lindo, tem uma arquitetura toda diferente, com pedras dentro e a comida é muito boa. Eu dou um 9 de 10. No segundo dia a gente pegou o carro e foi pra Valparaíso e Vinha del Mar. Eu acho que Valparaíso acaba sendo mais famosa por ser portuária, mas Vinha del Mar é literalmente, você atravessa uma ponte, você já tá na cidade. E, sinceramente, se eu tivesse que escolher uma das duas, eu conheceria Vinha del Mar. Eu achei mais charmosinha, mais bonitinha. Valparaíso tem aquela pegada de cidade portuária, que às vezes é uma vibe meio esquisita. Mas a vista de cima é muito linda. Então eu acho que vale a visita. Quando a gente voltou pra Santiago, a gente foi em um dos melhores restaurantes de frutos do mar que eu já fui, acho que da vida. Ele se chama Quista Coco. E sério, eu não sei colocar em palavras. Eu peguei um peixe chamado reineta, que é um peixe específico da região. Eu recomendo muito você pesquisar e buscar quais tipos de ingredientes e qual é a culinária local para realmente poder se inserir, experimentar e ter uma vivência um pouco diferente. Então, assim, o peixe estava delicioso, o restaurante é super legal, ele é enorme, o atendimento foi muito bom. E se você tiver a fim de gastar um pouco mais, você vai pedir a centoia e você vai me agradecer depois. Só não pode reclamar que é caro, mas é que realmente vale a pena. A centoia que chega no Brasil vem do Chile. Então, basicamente, é o lugar para pedir centoia. E no terceiro dia, você vai pra uma vinícola. Pode ser qualquer vinícola que você quiser. A gente foi na Santa Rita, que foi premiada, se eu não me engano, como uma das melhores vinícolas pra fazer passeios, visitas, alguma coisa assim. Mas é realmente algo que agrada a todo mundo. A gente fez com a minha sobrinha, não... Foi um passeio bem família, no fim das contas, mesmo que tenha sido um passeio numa vinícola. A gente almoçou por lá também e eu tava um pouco receosa, porque geralmente a comida nesses lugares não é tão boa, mas não era o caso. A comida era deliciosa. Enfim, no fim, foi um passeio super legal, o lugar é lindo, a gente foi super bem atendido também e rendeu boas fotos. Aí, quando você voltar da vinícola, você vai tentar ver o pôr do sol de algum rooftop. Eu recomendo o W ou o Luna Bar. São dois que a gente tentou ir, mas como a gente não tinha reserva, não conseguimos. Mas a gente conseguiu dar uma espiada. Então fica a dica de fazer reservas. E acho que vale super a pena também ver o pôr do sol nesses lugares, assim, porque é uma energia muito gostosa. Mas, como não deu certo, a gente acabou indo jantar na Rua Isidora, que também a gente conseguiu ver o pôr do sol de lá. E, assim, eu vou colocar aqui as fotos, os vídeos. Não sei explicar, eu gostei muito dessa rua. E na rua em si tem vários restaurantes bons, então acho que não tem muito como errar. Mas a gente acabou indo no Tiramisu, que depois eu descobri que é uma das melhores pizzarias de Santiago. E assim, vale o título, porque realmente é uma pizza surreal. Assusta um pouco, porque o restaurante é enorme e ele estava lotado e ainda tinha fila do lado de fora. Então a gente achou que não ia conseguir mesa. Eles falaram pra gente que era 45 minutos pra nos sentarem, mas a gente percebeu que eles estavam dando preferência ali pra quem tava esperando, perto da porta, e no fim passou 5 minutos. A gente tava sentado, a comida chegou em menos de 15, 5 estrelas, 10 de 10, recomendo muito. E no quarto dia você vai no Parque Costaneira, que apesar do nome não é um parque, é na verdade um shopping enorme, cheio de loja boa, e você vai fazer como eu, e você vai na Le Creuset comprar coisa com desconto. Sério, eu não sei nem explicar a minha felicidade quando eu vi esses moedores de sal e pimenta na promoção.
obviamente vieram pra casa comigo. Mas assim, no geral, o que eu percebi? Vale a pena fazer compras lá. Tem muitas marcas que só tem nos Estados Unidos ou tem na Europa, como Abercrombie, Bath and Body Works, Mango, e que acaba não tendo no Brasil. Então, esse aspecto vale a pena por serem coisas que nem chegam aqui. E também tem muitas coisas que chegam aqui, mas o preço ainda valia mais a pena lá. Então, com certeza, acho que vale a pena separar pelo menos um dia de compras pra dar uma olhada no que tem. No mesmo dia que a gente foi nesse shopping, no final do dia a gente também foi no Sky Costaneira, porque era um dia que o céu tava mais limpo, a gente conseguiu ter uma vista muito bonita, assim, da cidade de cima. Acho que vale muito a pena. É um lugar, assim, que eu comparei muito com a Torre de Xangai, porque quando a gente foi na Torre de Xangai era um caos, era muita gente, não dava pra andar direito. E nesse eu achei a energia uma delícia, tinha música ao vivo, tem um bar com restaurante, as pessoas estavam na mesa só conversando e bebendo, enquanto o dia tava acabando, assim. Às vezes esse tipo de passeio pode ser meio pega turista, mas não é o caso. E no último dia, que também era aniversário do meu pai, a gente foi no Cerro San Cristóbal, que também é um lugar lindo pra ver a cidade de cima. A gente tinha tentado ir alguns dias antes, mas estava fechado porque tinha tido algum tipo de incêndio e não tinha nada funcionando, mas no fim deu super certo com o nosso itinerário de ir lá de manhã, que era também o dia do nosso retorno. É o tipo de passeio que eu acho que faz muito sentido ir, independente do tipo de viagem, se você tá indo com um casal, família, sozinho, porque a vista é bonita, é divertido, tem funicular, teleférico, também rendeu várias fotos bonitas. Tem uma parte com um parquinho pras crianças. Então, assim, você só tem que se atentar que tem horário limite. A partir do momento que você sobe, tem um horário limite pra descer, mas com certeza vale a pena ir. Principalmente se tiver um dia bonito e que dá pra ver a cidade bem. E saindo de lá, a gente fechou a viagem em um dos melhores restaurantes do Chile, que é o La Cabreira. E também tem esse título por um motivo. É uma carne, assim, bizarra. A gente foi na unidade da Rua Isidora. E eu recomendo muito, porque você pode fazer como a gente e almoçar no La Cabreira, atravessar a rua e pegar um gelato, que assim, 10 de 10, foi perfeito pra terminar a viagem. Pega o sabor de lúcuma, porque assim, eu fiquei fissurada nesse sabor, e também é algo específico do Chile. Mas na nossa família a gente tem essa tradição de ter o sorvete para iniciar a viagem e ter o sorvete para finalizar a viagem. E todas as gelaterias que a gente foi no Chile eram muito boas, que no caso foram 3. E eu vou colocar a foto de cada um dos gelatos aqui do lado pra vocês passarem vontade comigo. E esse foi o nosso roteiro. Eu recomendo muito todos os passeios, restaurantes e comidas que eu falei aqui. O que eu não recomendo tanto, eu acabei nem falando aqui, mas pra falar a verdade, foi muito mais acerto do que qualquer coisa nessa viagem. Eu não sabia o que esperar do Chile, mas a verdade é que me surpreendeu muito. Deu pra ver que é um lugar muito bem pensado, as coisas funcionam. Com certeza é uma viagem que eu recomendo fazer em família ou em casal. Eu fiquei com muita vontade de voltar no inverno. Tinha alguns lugares que a gente conseguia ver a neve nas montanhas. E eu não consigo imaginar como deve ficar lindo com a neve cobrindo todos os Andes. Fiquei com muita vontade de ir pro Atacama também. Mas em 5 dias não dá pra fazer tudo. E as férias acabaram. E agora estou de volta e eu vejo vocês no próximo vídeo.